Olá! Hoje vamos verificar a presença evidente da matemática no ambiente por meio do estudo da geometria. A palavra geometria você conhece? Ela vem do grego, geometria, que significam respectivamente terra e medida. Segundo Heródoto, historiador grego do século V a.C., a geometria teria surgido no Antigo Egito, às margens do rio Nilo. Nas épocas de cheia, o faraó mandava medir os terrenos particulares dessa região para cobrar de seus proprietários um imposto proporcional à redução das terras por conta desta cheia. Então, agora que você conhece um pouquinho mais dessa história linda da matemática, vamos observar e manipular as figuras geométricas que se encontram ao nosso redor. Você já parou para olhar atentamente os objetos que existem ao nosso redor? Veja quanta coisa! Observe cada um desses objetos, que cada um deles possui formas variadas e pode estar em posições diferentes. Esses objetos podem ser representados, por exemplo, no papel. Veja esta bola de futebol, por exemplo. Como podemos representá-la no papel? Nós podemos representá-la assim. Veja. Se eu observasse a bola no papel, eu poderia colocá-la como sendo uma região circular. Então, a bola vista num papel poderia ser circular. Essas figuras são iguais? Elas são parecidas? O que elas têm em comum? A gente poderia dizer que são objetos em 2D ou em 3D? E se deslocarmos as figuras de lugar ou fizermos um giro, elas terão suas formas alteradas? Será que podemos ver um mesmo objeto de maneiras diferentes? Figuras geométricas. Quando caminhamos por uma rua, quando vamos ao mercado, quando estamos na sala de aula ou até quando saímos para o recreio, estamos cercados por vários objetos. Vocês podem perceber que tem aqui vários deles. São objetos nos quais nos relacionamos em algumas situações do nosso dia a dia. Vamos observar mais atentamente alguns deles para entender melhor a relação entre as figuras. Esses objetos são chamados de espaciais ou em 3D. Com certeza você já ouviu falar nessa expressão. 3D quer dizer que apresenta 3 dimensões: frontal, lateral e superior. Agora observe. Nós temos aqui um dado, e nesse dado a gente pode observar que ele tem 3 dimensões. Tem a frontal, tem a lateral e tem a superior. Agora, esse dado aqui, ele pode ser observado também no plano. Ou seja, se eu colocasse esse dado aqui no plano, onde ele tem 3 dimensões, a gente poderia, por exemplo, contornar exatamente uma dessas faces que ele apresenta, e contornando com a canetinha, a gente poderia observar no plano o formato da face dele. Então, observando aproximadamente aqui desta maneira, a gente pode observar que este nosso dado, ele tem faces de que tipo? Quadrangulares. Então, essa aqui é uma representação 2D, ou seja, em 2 dimensões. Ela tem largura e tem comprimento. Então, cada um dos lados, né, que tem é uma figura plana, chamada face do dado. Então, esse dado aqui, ele tem 3 dimensões, mas cada uma das figuras é exatamente uma face. Vamos contar as faces dele? Se o desmontássemos, né, quantas faces nós teríamos nesse dado? Nós teríamos uma em cima, 2 embaixo. Teríamos uma na frente e outra atrás. Já seriam 4. Uma do lado aqui, esquerdo, outra do lado direito, ou vice-versa. Nós teríamos, então, 6 faces, né? Teríamos exatamente 6 faces. Agora, essas 6 faces, como é que a gente poderia ver essas 6 faces quando a gente planificasse todas elas aqui nessa folha? Bom, a gente pode observar que este nosso dado, ele vai ficar exatamente com esta forma aqui planificada.
O dado que você vê em 3D, quando a gente planifica, ele tem exatamente essa forma, com o número 2 aparecendo aqui. Como uma das faces tem o número 6, tem o número 5, tem o número 4, tem o número 3 e tem também o número 1. Ou seja, aqui nós temos a planificação deste dado. Ok, então uma figura não plana e a representação plana de cada uma de suas faces, você pode observar fazendo isso, né? Você pega o objeto, 3D, e você pode observá-lo planificando. Nós podemos fazer isso com alguns objetos ao nosso redor. Visualizá-lo em sua forma não plana, né? Espacial ou 3D, e também na representação plana, que nós chamamos 2D, duas dimensões. Então observe tudo o que está à sua volta e descubra nos objetos as formas espaciais a que eles se assemelham. Agora vejam que interessante. Quando olhamos o dado e suas 3 dimensões, observamos o quê? Observamos a região frontal, ela é uma região quadrada, né? Olhando de frente. Esta é uma região lateral, que também é uma região quadrada. E esta aqui é uma região superior, observe, que ela também é quadrada. Então, este dado aqui, tanto na região frontal, como lateral, como superior, nós sempre vamos ver uma região quadrada. Mas o que acontece se nós olharmos essa lata de achocolatado? Ela vai ter também as 3 dimensões quadradas? Veja, a região frontal, ela é retangular. O contorno frontal, observe o contorno, ele é quadrado. Agora, se eu olhar de lado, a região lateral, ela também vai ser um quadrado? Uma região retangular, melhor dizendo? Sem dúvida, né? Retangular. E agora, e a região superior? O que você vê? A região superior vai ser circular, né? Então, apesar dele ser arredondado, observando cada região, você pode ter uma região retangular. Nesse caso, somente a frontal vai ser no quadrado. E o que mais? E esse chapéu de festa de aniversário, hein? Como é que a gente pode observá-lo frontalmente? A região frontal será o quê? Será um triângulo. É uma região triangular, repare. E se a gente for olhar de lado, a região lateral, na visão lateral, nós vamos ter também um triângulo. E se a gente for olhar na visão superior, por cima, né? O que a gente vai ver? A gente vai ver o contorno de um círculo. Agora eu vou separar esses nossos objetos aqui em 2 grupos, para a gente perceber algumas diferenças entre eles. Um dos grupos vai ser esse aqui, que eu vou colocar aqui ao lado esquerdo, meu lado esquerdo, e outro poderia ser esse aqui do lado direito. Assim. Eu separei em 2 grupos, esse aqui é um grupo, esse aqui é outro grupo. O que você pode observar de semelhante e que eu separei de um grupo para o outro? O grupo 1 e o grupo 2. O que nós podemos perceber de diferenças entre eles? Nós podemos classificar esses grupos em... Estes são os corpos redondos. Repare que tem algum contorno dele que é arredondado. Seja uma visão superior, por exemplo, como esse, ou esse, o chapéu de aniversário, ou achocolatado, ou, por exemplo, até a nossa bola de tênis. Essa bola de tênis, qualquer que seja a visão que eu faça dela, ela vai ser sempre redonda, o contorno redondo, circular, portanto. Já esses sólidos aqui, esses sólidos geométricos, são em 3D, né? E eles são chamados de poliedros. Poliedros por quê? Porque eles não têm faces redondas. Nenhum dos contornos em qualquer visão é redondo. Então veja qual é o conceito agora de corpos redondos. Corpos redondos, ou não poliedros, são figuras espaciais que possuem alguma face arredondada. Nós encontramos corpos redondos em vários objetos do cotidiano, como na bola de tênis, por exemplo, corpo redondo. Na embalagem de um achocolatado, por exemplo, que também o corpo é redondo. Ou até num chapéu de festa de aniversário que tem também, na vista superior, uma visão arredondada. O contorno é circular. Os principais corpos redondos são o cone. Esse aqui é o cone, que é o formato do chapéu de festa de aniversário. Esse aqui é o cilindro, que tem o formato de uma embalagem de achocolatado, o cilindro. E a famosa esfera. A esfera, que é o formato, por exemplo, de uma bola de tênis.